expondo a sã doutrina. Bom dia, graça e paz. Nosso último estudo foi no dia 8 de dezembro do ano passado, de 2024, e nós retornamos pela graça de Deus. Então fica alegre também por ter voltado, depois de um tempo. Então quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Êxodo 19. Êxodo capítulo 19. Hoje é 19. Gostaria de ler de maneira alternada junto com os irmãos, dos versos 7 a 15, Vamos ler até memorizar. Então eu leio os ímpares e os irmãos leem os pares. Amém? Amém. Moisés chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu à sua voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés ao Senhor e as palavras do povo. E o Senhor disse a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre o dia de hoje e amanhã, que eles levem as suas roupas. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Arde ao redor do monte, grites para o povo, dizendo: tome cuidado para não subir o monte, nem tocar as suas extremidades. Todo aquele que tocar ao monte será morto. Mão nenhuma tocará nele, se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo, e lavaram as suas roupas. Todos. E Moisés disse ao povo: estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com sua mulher. Amém. Esqueci até do microfone. Então, gostaria de relembrar bem rápido no estudo anterior que nós, aqui no versículo 6, que nós estudamos, que foi o verso que eu enfatizei, que Deus iria fazer de Israel uma propriedade peculiar, uma nação santa e o reino de sacerdotes. O propósito de Deus ao dar as leis é distinguir Israel de outras nações. E o ponto que eu troquei, que eu enfatizei, é que tem algumas tendências nos dias de hoje que nos levam a nos conformar com o mundo. Porque Deus, Ele quer que nós sejamos santos, separados do mundo. Então, no estudo anterior, eu falei de 4 tendências que nos levam a conformar com o mundo. Um deles foi o materialismo, que eu havia falado, que é você se voltar às coisas materiais. A outra foi o narcisismo, que é você se amar de modo excessivo. Nós também já falamos disso, que a Bíblia ela só tem 2 mandamentos e não o terceiro, que é amar a Deus e o próximo como nós amamos a nós mesmos. A Bíblia só não ordena amar a nós mesmos porque nós somos muito bons em fazer isso.
E nós também falamos um pouco sobre o pluralismo, que é uma tendência hoje, uma ideologia que fala que existe várias verdades, mas nós só cremos na verdade absoluta, que é a palavra de Deus. E o outro que nós também falamos foi o relativismo, que não existe verdade absoluta, né? Já é ao contrário do anterior. E um dos problemas assim do relativismo é que ele não faz com que as pessoas deixem de crer em Deus, ou com que elas deixem de crer no pecado. Mas o relativismo faz com que as pessoas tenham um pensamento subjetivo do pecado. Ou seja, isso ali para você é pecado, mas para mim não é. É subjetivo, ou seja, individual. As pessoas creem no pecado, só que eles veem o pecado de maneira diferente. Esse é um dos problemas do relativismo, que surgiu aí, creio que do século XX para cá, ali quando o Muro de Berlim caiu, né, em 1989. Aí surgem algumas ideologias, por exemplo, é o secularismo, né? A igreja se conformando com o mundo. E também é o privativismo. Eu tenho a minha verdade e você tem a sua. E assim por diante. Tem as ideologias aí. Então foi um pouquinho disso que nós também vimos. E também falei um pouco sobre William Tyndale e John Wycliffe, né? Que eles também traduziram a Bíblia. John Wycliffe traduziu a Bíblia do latim para o inglês. William Tyndale, ele traduziu a Bíblia do grego, a língua original, para o inglês ali. E eles foram mortos, né? John Wycliffe morreu de perplexia e William Tyndale morreu na fogueira. E quando ele foi morto na fogueira, tinham estrangulado ele. Só que quando ele ia ser queimado, ele se acordou, morreu queimado. E a oração dele foi: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Se não me engano era Carlos VIII, se não me engano é. Esse rei, ele se converteu. E ele tinha seis esposas, que era um problema bem grande. Mas, de todo jeito, esse rei fez com que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. Que foi o ponto que nós também vimos ontem. Que nós não devemos se conformar com o mundo e que nós devemos também propagar o Evangelho. Por isso que eu falei um pouco de William Tyndale e John Wycliffe, né? Que nós devemos também propagar o Evangelho. Ok? Então, aqui eu gostaria de fazer um resumo dos versos 7 a 25. Não será assim, versículo por versículo hoje, né? Como eu estava fazendo antes. Eu gostaria apenas de fazer um resumo. Resumir aqui bem rápido. Então aqui o verso 7, ele diz assim, versos 7 e 8, né, que nós já falamos que é o juramento solene. Moisés chamou os anciãos do povo. E os anciãos aqui são os chefes do povo. São aqueles responsáveis pelo povo. Moisés chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras. Então aqui tinha uma certa distância. Se nós observarmos, um mediador fazendo outros mediadores. Foi uma das coisas que eu percebi aqui. Um mediador fazendo outros mediadores. É que nem hoje, né? É um pregador preparando discípulos. O anjo transmite a mensagem a Moisés e Moisés transmite a mensagem aos chefes do povo. E os chefes transmitem a mensagem às suas famílias. É o mediador fazendo outros mediadores para receber a mensagem. É um ensinando o outro. É um passando a mensagem um para o outro. Isso é bem interessante. Esse é um dos propósitos de Deus aqui ao entregar a sua lei. É fazer com que o povo de Israel fosse um canal
da transmissão da mensagem de Deus às outras nações. Porque o propósito de Deus é ser conhecido por meio de sua palavra. Então aqui Moisés ele não transmite apenas uma parte da mensagem, mas todas as palavras do Senhor. Pode falar. Mesma coisa é o evangélico, né? Que pregamos, né? Nós ensinamos uns aos outros, levando a mensagem, né? Aqui poderia destacar vários pontos, né? Mas como eu não vou assim enfatizar de palavra por palavra, não vai demorar 1000 anos. Então, gostaria de bora avançar. Verso 8. Então, todo o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Moisés está como o mediador aqui, como nós também já havíamos visto. E aqui tem como nós tirarmos 3 pontos nesse verso. Quando Moisés entregou a mensagem ao povo, quantas pessoas respondeu? O verso diz: todo o povo. Todos responderam. Segundo, como eles responderam? A maneira, a uma só voz, unânimes, juntos. E terceiro, o juramento. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Aqui todos haviam respondido. Não havia nenhum pensamento indiferente. Todos estavam com o mesmo pensamento de obedecer a Deus. Não havia nenhuma voz omissa ali. Todos aqui confirmaram a aliança do Senhor de obedecê-lo. Mas aqui é que vem uma pergunta. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Será que esse juramento foi sincero? Será que eles estavam realmente dispostos a obedecer a Deus? Será que eles tinham, assim, conhecimento da gravidade de se aproximar do Senhor e o quanto era perigoso obedecer os seus mandamentos? A verdade aqui é que eles, vendo os privilégios que Deus havia dado, Deus falando: se vocês me obedecerem, vocês serão uma propriedade peculiar dentre todos os povos. Serão uma nação santa e um reino de sacerdotes. Então, quando Moisés anuncia essas palavras ao povo, eles ficam entusiasmados e respondem: tudo o que o Senhor falou, faremos. Mas será que era verdade? Aqui, na verdade, esse juramento não passou de pura emoção. Por quê? Porque se nós observarmos, desde o dia que eles saem do Egito até a terra de Canaã, é só bagaceira, né? E a prova de que se eles iriam obedecer ou não, era o deserto, onde passaram 40 anos. E até mesmo depois que entraram na terra de Canaã, não obedeceram a Deus. E eu esqueci, eu esboço em casa, né? Então eu vou ter que me virar aqui, né? Os hebreus no deserto murmuraram: tudo que o Senhor falou, faremos. Fizeram um bezerro de ouro, e quando Moisés desceu do monte, ele ficou irado e quebrou os 10 mandamentos ali, as pedras, e disse: quem for do Senhor, vem até aqui. Que cada um puxe da espada, saia entre as tendas e mate o seu irmão. E assim foi. E a tribo de Levi foi que permaneceu firme diante de Deus ali. Tudo que o Senhor falou, faremos. Corá, Datã e Abirão murmuraram contra Deus e se opuseram contra a liderança de Moisés. E eles foram engolidos ali. Tudo que o Senhor falou, faremos. Então não sei
Mentira, né? Uhum. E se nós observarmos aqui, todo o povo respondeu: tudo que o Senhor falou faremos. Todo o povo, 100%. O que isso quer dizer? É que eles pensavam que eram capazes de obedecer 100% à lei de Deus. Ah, isso aí vai ser moleza. Eles pensaram, mas que benção, isso aqui é o caminho para a salvação. Então bora tentar isso aqui. E quando foram postos à prova, caíram. E assim, meus irmãos, nesse verso aqui específico, nós podemos nos lembrar de todas as rebeliões do povo de Israel. Podemos também nos lembrar do povo de Israel quando entrou na terra de Canaã. E eles pediram um rei. E o profeta Samuel ficou triste, porque pediram um rei. Mas Deus disse: ó Samuel, eles não estão rejeitando a você, mas a mim. Então atenda esse povo. Então Samuel unge Saul como um rei. O nome Saul, sabe o que significa o nome Saul? Saul quer dizer desejado. Por quê? Porque Israel desejou um rei, um homem, para governar uma nação. E Saul ali foi um péssimo rei, como nós também já sabemos da história. Tanto que tem uma parte que eu esqueci mais ou menos como é que é. Se não me engano, era para Samuel oferecer o sacrifício. E Saul não esperou Samuel no dia determinado. E Saul ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel. E ali Deus tira o reino dele. Tudo que o Senhor falou, faremos. E aí nós podemos prosseguir mais adiante. Podemos também nos lembrar quando os hebreus entram na terra de Canaã, a nova geração que Moisés havia preparado. E quando eles entram, a velha geração morre e entra uma nova geração que não conhecia ao Senhor. E essa geração nova se desvia dos caminhos de Deus. Então a ira de Deus se acende e as outras nações atacam Israel. E Israel clamava a Deus e Deus levantava juízes para libertar Israel. E quando Deus levantava um juiz, libertava Israel ali, o povo permanecia fiel a Deus. Mas quando o juiz morria, então o povo se desviava. E assim era no período dos juízes. Tudo que o Senhor falou, faremos. E também podemos nos lembrar de Sansão. O nascimento que foi predito, como de Isaac também. Não nosso Isaac aqui. Deus falou para Abraão, que Isaac iria nascer. E também para Sansão foi assim, que Sansão iria nascer. Sansão nasceu. E ele tinha voto para com Deus. Vejam bem, isso aqui representa o nosso relacionamento para com Deus. Sansão não podia cortar o cabelo. Se eu também não me engano, não podia beber vinho, bebida forte, bebida misturada. E também não podia tocar em cadáver. E tem uma parte que os pais dele andam na frente dele e ele atrás se depara com um leão e mata o leão. E na volta, quando ele volta, tem mel ali no leão. Ele pega o mel e come. Tocou em cadáver. Dalila, seduzido por Dalila, ele corta o cabelo. Tudo que o Senhor falou, faremos. E aí nós poderíamos entrar até mesmo no período dos reis. Salomão, o homem mais sábio que pisou na terra, mais sábio
abaixo de Cristo, ele faz um templo para Deus. O nome Salomão quer dizer paz. Então ali no tempo de Salomão foi um tempo de paz. E Salomão pede sabedoria a Deus e Deus dá sabedoria a ele. Mas a Bíblia diz lá em 2 Reis capítulo 11 que Salomão amou muitas mulheres. Além da que ele tinha, né? Porque ele se casou com uma egípcia, se não me engano, a filha de Faraó. E Moisés amou muitas e Salomão amou muitas mulheres. Cuidado, Moisés. Falam também que a Bíblia também fala que essas mulheres perverteram o coração de Salomão. E ele adorou vários deuses. Moloque, né? Se nós observarmos ali, tem vários deuses. Deus dos Sidônios e assim por diante. E Deus se ira com Salomão. E levanta inimigos contra Salomão. E ali, depois que Salomão morre, no ano 930 antes de Cristo, o reino é dividido entre Roboão e Jeroboão. Roboão era um dos filhos de Salomão. E Jeroboão I ficou com 10 tribos ali no norte. E aí, se nós observarmos, Jeroboão ele introduz ali culto a Baal. Ele muda o calendário do religioso para afastar Israel de Jerusalém. E assim vai por diante. Tem reis também que foram mortos, assassinados. Os tronos foram usurpados. E foi um caos. É porque Deus havia estabelecido leis. Façam uma cópia dessa lei para o rei, para que ele leia todos os dias. Mas não foi assim, né? Tudo que o Senhor falou, faremos. Será que nós também não somos assim? Principalmente aqueles que foram batizados. Quando você é batizado, você tem que fazer alguns juramentos, né? Você crê na doutrina da Trindade? Sim, eu creio. Você promete ser fiel aos seus líderes e tudo mais? Sim, prometo. Você aceita a doutrina da igreja, o catecismo maior e o breve catecismo, como doutrinas santas e fiéis da palavra de Deus? Sim, aceito. Mas, ao longo do tempo, não é bem assim, não é verdade? Nós somos parecidos aqui nessa ação, principalmente. Peca deliberadamente, não lê a Bíblia, passa por cima dos votos, não faz aquilo que deveria fazer. Aí Sansão olha para uma mulher e cai com ela. E como é que Sansão ele terminou? Lembre-se de Sansão, né? Principalmente. Sansão seguiu os seus olhos. Ele acabou cego por causa disso. E no final ele fez uma oração: Senhor, deixe-me vingar pelo menos dos meus inimigos, porque me deixaram cego. Mas pela graça de Deus, apesar dos pecados de Sansão, ele morreu salvo e arrependido. Então que Deus também tenha misericórdia de nós. Porque os mandamentos de Deus requerem compromisso. É o foco que está aqui. Ok? E avançando um pouco mais para frente, dos versos... Aqui o verso 9, ele irá falar de alguns dos propósitos pelos quais Deus iria descer no Monte Sinai. O Senhor disse a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura. Aqui, para que, a fim de que, com o propósito de que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Gostaria de destacar
dois pontos aqui. Primeiro, a nuvem. Eis que virei a você numa nuvem escura. Essa nuvem aqui, ela tem alguns símbolos que eu gostaria que os irmãos também aprendessem. A nuvem aqui, ela representa, primeiro, a presença de Deus. Segundo, proteção. A presença de Deus e a proteção de Deus. Essa nuvem escura. Nós podemos observar que quando o templo ele é construído, tem o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E no santo dos santos, o sacerdote ele entrava apenas uma vez por ano para oferecer sacrifício. Ele tinha que se purificar e tinha que entrar ali com uma lâmina, se não me engano, aqui na testa, para levar os pecados de Israel, as iniquidades. E também tinha que entrar ali no centro dos santos com o sino, para dizer que ele está vivo, né? Quando ele ia andando, ao sino ia dando som, ia balançando. E quando ele oferecia o sacrifício, então via ali uma nuvem. E aquela nuvem era para cobri-lo, para que Deus não o matasse, porque Deus é santo. Então a nuvem funcionava como uma espécie de proteção ali contra quem iria se aproximar de Deus, ok? Representa a presença de Deus e proteção. Mas aqui em terceiro lugar, que é o mais importante, não mais importante, mas também importante que os irmãos entendam, para que nós possamos aprender aqui mais adiante. Nós iremos ver isso ainda. A nuvem, ela também representa mistério. A nuvem representa mistério. Então Deus iria descer ali em uma nuvem e as pessoas elas não iriam ver Deus. Apenas iriam ver a nuvem e ouvir a voz de Deus. Tudo que aqui fala, para que o povo ouça, não veja, mas ouça quando eu falar com você. Então o povo iria ver apenas a nuvem, mas não iria ver Deus. Como está lá, também esqueci aonde, mas fala que quem vê Deus morre. Então ninguém podia ver Deus. Tanto que Moisés pediu para ver a glória, né, do Senhor, mas ele só viu as costas. Então aqui, o segundo propósito é para que também sempre creiam em você. Em segundo lugar, Deus queria que o povo também acreditasse nas palavras de Moisés. Como também já havia falado, né, quando Moisés ali abriu o Mar Vermelho, um filme retrata isso. Aí quando Moisés abriu o Mar Vermelho, a Moisés fala, vamos? E me fala, isso aí só pode ser bruxaria. Aí o outro responde, não, essa aqui é a nossa única solução. Então aqui o povo poderia pensar que Moisés pudesse estar mexendo com algum tipo de magia, né? Para abrir o mar, para transformar a água em sangue, para enviar pragas ali contra o Egito. Moisés poderia estar alumbrado, né? Com a que você iria falar. Mas aqui o propósito é para que o povo cresça em Moisés. Aqui eles iriam ter um sinal visível de quem é Deus, para que crescem em Moisés e depois não iriam ter mais essa visão. No Novo Testamento é muito parecido, porque quando Cristo ele foi batizado, as pessoas viram a nuvem e também a pomba descendo ali sobre Cristo, como forma do Espírito Santo. Viram aquilo na forma visível e depois não viram mais. Em Atos capítulo 2 também, as pessoas que estavam ali no cenáculo viram o fogo na cabeça dos apóstolos e dos discípulos como se fosse língua. E depois não viram mais.
Então, o sentido é esse aqui, para que as pessoas vissem, para que as pessoas acreditassem em Moisés. E aqui também ensina outra coisa. Crer, né, primeiro, para se aproximar de Deus. Crer também na palavra dos profetas do Senhor, aquele que está pregando a palavra de Deus. Não acreditar naqueles que se dizem profetas, mas crer nas palavras daqueles que são realmente profetas de Deus. E aqui também fala que a nossa fé deve ser constante, para que também creio sempre em você. A nossa fé deve ser sempre constante, como está lá em Salmo número 16, verso 10. Eu cria, mesmo quando eu estava angustiado, né? Mais ou menos assim que o Salmo diz. Então, aqui no verso 10 a 15, irá falar da purificação do povo. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas. Então aqui nós temos dos versos 10 a 13, nós temos os deveres de Moisés. E aqui nós temos mais ou menos 3 deveres. O primeiro deles é que Moisés deveria consagrar o povo. Consagre o povo. E Deus dá 2 dias de prazo. Consagre o povo hoje e amanhã. Porque no terceiro dia, depois da manhã, eu irei descer. Consagre o povo hoje e amanhã. Estejam prontos no terceiro dia. Irmão, essa consagração é ensiná-los, o que seria? Vou falar já já. E aqui um dos atos exteriores da consagração é que eles deveriam lavar as suas roupas. É interessante, porque aqui eles irão receber a mensagem de Deus, um marco histórico, como nenhum outro. E nós, quando iremos nos comparecer diante de um juiz, nós comparecemos como? De roupas limpas, né? Arrumado. Quando nós vamos para uma festa ou para alguma programação especial, o que nós fazemos? Nós vamos com nossas roupas limpas. Não é verdade? Então aqui o povo também deveria fazer isso. Mas não era só isso. O que Deus queria realmente era que enquanto o povo estivesse lavando as suas roupas, Deus queria que o povo lavassem as suas obras pecaminosas e o seu coração. É que eles se lembrassem dos seus pecados feitos, realizados ali e praticados no Egito. Esse era o sentido. Porque a palavra roupa, assim, de acordo com toda a Bíblia, também quer dizer obras. Roupa suja. É obra suja. Quando nós vamos lá em Isaías capítulo, eu acho que 64, verso 6, fala que as nossas obras não passam, as nossas boas obras não passam de trapos de injustiça ou de imundícia. Então aqui Deus queria que o povo se purificasse, não somente exteriormente, mas também interiormente, com contrição, oração e arrependimento. Que nem tem um salmo, não me lembro muito bem, que diz: consagre a sua alma ao Senhor. Isso fala da lavagem, né? Espiritual, né? Da nossa carne pecaminosa, né? Exato, aí, compreendeu. Captei vossa mensagem, sabe? Então, aqui nos ensina um princípio que é muito importante. Qual é o princípio? É que nós, antes do culto, antes de ouvir a palavra de Deus,
Antes de nós nos comparecermos diante da presença do Senhor, temos que nos consagrar. Temos que nos preparar. O que é isso? É que durante a semana nós somos muito inclinados a fazer muitas coisas, de tal modo que nós perdemos a essência da palavra de Deus. Nós, durante a semana, nós não louvamos. Durante o dia, quando nós vamos ali lavar a louça, né? As coisas mais simples da vida. Nós não meditamos na palavra de Deus. Não é ler a Bíblia dia e noite, diz o Salmo 1, verso 2, mas é meditar de dia e de noite. Nós não oramos no Espírito, não somente em secreto, mas no Espírito, como deveríamos. Nós não nos preparamos para ouvir a palavra de Deus. Essa é a verdade. É trabalho, escola, internet, WhatsApp, essas coisas. E nos esquecemos, muitas vezes, daquilo que foi pregado no dia anterior, ou na semana passada. O que nosso irmão Leandro pregou aqui na sexta-feira. Os irmãos se lembram? Um pouco do que eu estudei ontem. É claro que nós não iremos absorver tudo, mas devemos fazer o máximo possível para nos lembrar da palavra de Deus. E nosso irmão Leandro, ele pregou Salmo 51, especificamente o arrependimento e o perdão. É a parte central. Se nós fôssemos observar, os puritanos, eles, quando era dia de culto, eles chegavam na hora certa. Não se atrasavam. Jovens, crianças e homens. Mulheres também. Quando chegavam em um culto, qual era o ambiente? Não era de risada, não era de brincadeira, era de silêncio. Todos mantinham uma reverência para com Deus, porque sabiam que o culto não era apenas um lugar de encontro social ou um dia isolado, mas sabiam que iriam receber a palavra de Deus. E outra coisa que é importante, né? Que eu vejo alguns irmãos, eles levavam cadernos e faziam anotações. Para quê? Para que depois do culto eles pudessem meditar e rever aquilo que havia sido falado. É muito bom também durante assim a pregação ou o estudo, né, ter um marcador de texto para marcar as palavras, para quando for de novo ler a Bíblia, se lembrar daquilo que havia lido. Então isso é importante. Sempre que possível, faça anotações ou anote alguma pergunta, alguma dúvida que você tem. E também os puritanos, eles faziam anotações para que quando alguém não entendesse o que foi feito, o que foi falado ali na pregação, pudesse tirar as dúvidas. Porque a pregação era mais de uma hora. Mais de uma hora. Então essa era a referência que eles tinham para com a palavra de Deus. E que nós também devemos copiar. Então, pelo menos 2 dias antes, um dia antes de ouvirmos a palavra de Deus, quando for culto de evangelismo ou oração, temos que nos preparar. Exemplo, mexer menos no telefone, parar menos com as brincadeiras, gastar mais tempo lendo a palavra de Deus, estudando, meditando na palavra do Senhor, reservando um tempo a mais para orar a sós, ou juntar os irmãos na sala e conversar sobre a palavra de Deus e compartilhar também as experiências e assim por diante. Nessa parte, antigamente eu falava desse gastar tempo.
Eu diria ganhar tempo. É ganhar tempo. Né? Ganhar tempo. Porque gastar tempo a gente gasta no celular, né? Fica muito tempo. Verdade. A gente se desgasta, né? É um tempo que não serve pra nada. Mas quando nós gastamos tempo com Deus, É que estamos ganhando tempo. Então, prosseguindo aqui mais adiante, nós não iremos assim ver todos os versos, porque é muita coisa. Então aqui verso 11. Olha só, estejam prontos. Será que quando nós vamos a um culto, nós estamos prontos, preparados para receber a palavra de Deus? Ou será que nós temos, sei lá, vídeos engraçados em nossa mente, os memes da internet? Quando nós vamos abrir lá o Instagram, né, tem alguém que manda algum vídeo. Comi lasanha hoje, kkkkkk. A grama verde esmerada, kkkkkk. Nós temos que parar um pouco com isso. E parar de encher, né, nossa mente com futilidade. Vou bloquear Samuel? Vou bloquear Samuel? Eu bloqueei. Não pode. Estejam prontos. E esse é um dos motivos pelos quais nós não avançamos muito na fé. É um dos motivos porque nós esquecemos muito da palavra de Deus. Homem já é esquecido, né? E até demais. Imagine quando não está preparado para receber a palavra de Deus. Mulher, assim, já é mais atenta, né? Consegue focar em várias coisas. Homem não, só consegue focar em uma só coisa. Aí quando eu vou pro mercado, aí é para me comprar duas coisas, eu foco em uma e esqueço de outra. Então. Não, vai o caminho todinho, né? Lembrando. Tomate, cebola, tomate. Tomate, cebola, tomate. Então, tomate, compra errado. Compra, por exemplo, como é duas coisas, né? Uma vem certo, a outra vem errado. De jeito. A mulher não, né? Já é mais diferente. Já vai certo, não precisa nem da anotação. Então também temos que aprender com as mulheres. E olha lá, e às vezes ela traz tudo certo e ainda traz alguma coisa a mais. Eita. Minha primeira deixa tá assim, trazer alguma coisa a mais, né? Quando sobrava um troco, ela comprava de bala. A moça me tá de bala. Estejam prontos. E aqui também diz, para o terceiro dia. Estejam prontos para o dia do Senhor, o dia em que Ele irá vir para trazer a mensagem. E como dizia acho que era Richard Baxter, vinde ouvir a voz de Deus e não a do homem. Porque ele sabia que a pregação, que a palavra não era palavra de homem, mas de Deus. E aqui o terceiro dia ele tem vários significados. Mas o tempo passa rápido, 43 minutos. Interessante. Aí a gente olha, no terceiro dia a gente lembra de Jesus. Né? Terceiro dia. O terceiro dia aqui ele tem vários significados. Um deles é livramento. Livramento. Se lembra de Jonas? Quantos dias Jonas ficou no ventre do peixe? Quantos dias? 3, né? E no terceiro dia, ele sai da baleia ali, do ventre da baleia. Não, acho que baleia não, né? A Bíblia não fala se é baleia ou não, então não é bom nem afirmar, né? Que é... Sai de um peixe. Só sei que é um peixe grande, né? Não falar se é baleia, Tubarão. se é uma orca. É engraçado, né? Porque, se eu não me engano, lá fala 3 dias, 3 noites, né? Uhum. Aí o povo confundia, então passou 6. E o povo diz, antigamente, né? O povo dizia que pela manhã é um dia e a noite já é outro dia. Porque ele, A partir de meia-noite é outro dia. 3 dias, 3 noites, né? Aí disse, então foi 3 dias e 3 noites. Aí total 6. O povo falava, né? É.
Depois de meio-dia, outro dia. Meia-noite. Então simboliza livramento. Se lembra de Esther, quando ela pediu para os judeus orarem, passaram 3 dias de jejum para ela se comparecer diante do rei. E quando ela compareceu diante do rei, como está lá bem no final do livro, Deus inverte o mal em bem e livra o povo de Israel de uma catástrofe ali, de assassinatos em massa. Livramento é o que simboliza aqui, mas também representa renovação, como está conforme Oséias capítulo 6, verso 2, que fala que ao terceiro dia o Senhor nos levantará. Então é vigor, renovação. E em terceiro lugar, ressurreição, né? Nosso Senhor Jesus passou 3 dias debaixo do poder da morte, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então também representa uma nova vida, de comprometimento para com a palavra de Deus. Renovação. Mas aqui, o terceiro dia, nesse capítulo, ele representa o recebimento da lei de Deus. Avançando aqui, verso 12. E na parte de negação? Negação? De Pedro, 3 vezes o gato cantou. Também. Mas eu acho que aí não vai assim se encaixar muito bem, né? Porque a palavra aqui que está conectando terceiro dia ou 3 dias. Então, verso 12. Marque. Então, primeira coisa, Moisés deveria consagrar o povo e o povo também deveria se consagrar. Então, consagração que Deus requer de nós. Então, durante esse estudo, eu também já estou passando as aplicações. E segundo, Moisés deveria marcar ao redor do monte limites. Matthew Henry, ele disse que aqui Moisés ele havia ou desenhado uma linha ou escavado algumas trincheiras para que o povo não passasse. Eu não sei, né? É só uma hipótese aí que ele lança. Mas aqui esse limite ele representa 2 coisas. Primeiro, é a reverência que o povo deveria ter diante de Deus. Que eles não podiam tratar a presença de Deus de qualquer maneira. Não podiam ficar diante do Senhor de maneira inadequada. Nós podemos até nos lembrar de uma parábola das núpcias, né? De um casamento, que os céus convidam as pessoas para o casamento das núpcias e muitas pessoas vão para o casamento, mas tem um entre os que estão ali que não está com a roupa nupcial e Deus manda amarrar aquele homem, o rei, né, manda amarrar aquele homem e jogar lá fora, nas trevas. Então, para estar diante de Deus, tem que estar pronto. Tem que estar com o pensamento correto, limpo, consagrado. Então, aqui também representa reverência, conforme o Salmo número 2, que fala também da reverência devida a Cristo. Beijem o Filho, para que não se irrite, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados são todos os que nele se refugiam. Creio que está lá em Salmo 2, versos 12 ou 13. Então aqui, reverência. E em segundo lugar, também representa a separação que há entre o homem e Deus. Que para você se aproximar diante de Deus,
não é de qualquer jeito. E Deus não pode tolerar nenhum pecado. Então existe essa barreira entre o homem e Deus. É a separação. E é bem interessante que mesmo depois de ter construído o templo, ainda assim havia essa separação. Por quê? De novo, havia o átrio, onde as pessoas ficavam ali. Havia o santo lugar, onde oferecia o sacrifício, e o santo dos santos, onde o sacerdote entrava uma vez por ano. E era só o sacerdote e mais ninguém. E além do mais, era o sumo sacerdote que entrava. Só ele. Os outros sacerdotes não podiam entrar, só o sumo sacerdote podia entrar. E as pessoas ficavam lá no átrio exterior, confinadas, separadas. Mas no Novo Testamento, por meio de Cristo, essa barreira ela é quebrada, conforme Hebreus capítulo 10. Que nós também podemos agora, por meio do corpo de Cristo, entrar no santuário com ousadia, como está lá. E essa barreira é quebrada em Cristo. E em terceiro lugar, além da separação, aqui também está falando que, representando que o homem ele necessita de um mediador para se aproximar de Deus. Por isso que só Moisés, Deus permitiu que Moisés se aproxime do Senhor para receber a mensagem e passar para o povo. Mas no Novo Testamento, o nosso mediador é Cristo, conforme 1 Timóteo capítulo 2, se eu não me engano. É porque temos somente um mediador, Jesus Cristo. Ok? Então, em terceiro lugar, Moisés deveria fazer com que o povo obedecessem a Deus quando ouvissem o som da trombeta. Aqui, verso 13, bem no final do verso 13. Quando ouvirem atentamente a trombeta, então subirão o monte. Só poderia subir ao monte com a permissão de Deus. E olhe. Então, esses aqui eram os deveres de Moisés. Consagrar o povo, marcar limites ao redor do monte e terceiro, fazer com que o povo obedecesse ao som da trombeta. Amém? Amém. Então, espero, se não der tempo, nós podemos continuar no próximo estudo. Até o 15. Eu ia fazer até o 25. Até o verso 25. Vai ver porque a gente deu até o 15. Se fosse até o 15, dá tempo. Já é 10h34. Será que para por aqui? Será que eu continuo? Já? E que hora não? Até o 15. Até o 15. Eu ia Que até horas são? 10h34. E até o. Né? O cara o vídeo de fogo eu acho que não dá não. Porque, tipo assim, dá se for a pessoa passar por cima, mas ser bem explicado é melhor, né? Então é melhor você ir até o 15 e depois continuar. Porque eu acho que ainda vai ser nós, domingo agora. Porque provavelmente o Josué não vai ter chegado. Aí vai ficar muito pesado para Leandro, né? Então, Continue. continue. Olha a hora, provavelmente, tá 10 minutos aí. Então deixa eu apelar aqui um pouquinho. É o 15. Então, indo para os versos... Vou tentar resumir aqui, então, os versos 15 a 25. Na parte assim da consagração, ainda, tinha até esquecido, é que nós devemos até mesmo nos abster de coisas boas. Como está aqui no verso 15, né? Moisés ele faz um acréscimo. Estejam prontos no terceiro dia. Até lá, ninguém tenha relações com a sua mulher. Então, até disso, eles também tinham que se abster, que não era algo ruim.
mas até mesmo de coisas boas que não são em si pecaminosas, nós devemos nos abster para estar diante do Senhor. Então, versos 16 a 15 irá falar da chegada de Deus no Monte Sinai e também da santidade do Senhor. E nenhum sermão em toda a história se compara a isso aqui que nós iremos ver no capítulo 20, nos próximos estudos. Nenhum sermão, nenhuma pregação se assemelha a essa. Por quê? Em primeiro lugar, Deus, ele é o pregador aqui. Deus, ele desce em fogo, como está aqui no verso 16 e no verso 18. Deus, ele desce em fogo no Monte Sinai, com relâmpagos e trovões. Deixa eu apelar aqui um pouquinho. O dicionário. Que aqui eu já preciso resumir, né? Eu teria foi daqui, né? Aqui já resumi bem. Tô aprendendo a resumir ainda, porque você... Em primeiro lugar, aqui Deus, ele foi o pregador. E em segundo lugar, o púlpito, ou melhor, né? O trono desse pregador foi o Monte Sinai, pelo qual Deus, ele havia descido ali. E em terceiro lugar, a congregação ela foi convocada pelo som de uma buzina. E pelo que eu venho aqui nesse comentário, essa buzina, ela meio que pensava, fazia com que essas pessoas pensassem que estivessem em uma guerra, nesse som de buzina. E talvez elas também pudessem até mesmo lembrarem desses pecados e de que as suas consciências também as acusassem aqui. E em quarto lugar, Moisés trouxe o povo ao encontro de Deus, como está aqui no verso 17. Cadê? E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se em pé do monte. Então, de igual modo, como Moisés levou o povo ao encontro de Deus, aplicação. Assim também, nós devemos levar pessoas ao encontro do Senhor, por meio de nosso bom testemunho e, se possível, com a pregação. Tem uma citação que ela fala assim: pregue, e se possível com palavras. Por quê? Porque a pregação primeiro vem por meio do testemunho e, se possível, com palavras. Em quinto lugar, o prólogo para a adoração foram os trovões e os relâmpagos. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta. E assim foi. Então, o trovão aqui, ele é o som. E o relâmpago, ele é aquela luz que sai. Então, os trovões e os relâmpagos aqui servem para chamar a atenção dos hebreus. Se eles estivessem dormindo, os trovões iriam acordá-los. Se eles estivessem distraídos, os trovões iriam fazer com que eles olhassem para o monte. São bons elementos, né? O trovão e o relâmpago, para assim dar mais atenção à visão e à audição. Então, que nós possamos prestar atenção também na pregação, né? Levar Denise nessa congregação aí. Primeiro eu fui. Eu não sou assim muito de gritar, né? Mas se fosse com Paulo Júnior ia ser trovão e relâmpago.
E em sexto lugar, nessa pregação aqui, nesse culto, Moisés, ele era o ministro de Deus, que falava, né, conforme o verso 20 aqui, 19, quer dizer, Moisés falava com Deus e o Senhor lhe respondia no som do trovão. Então Moisés, por assim dizer, ele era como se fosse um diácono, né, colocando limites ali e também anunciando a palavra do Senhor. E aqui ainda, antes de Moisés subir outra vez, ele desce mais uma vez para avisar o povo, no verso 21, que eles não deveriam ultrapassar o limite para ver a Deus. Aí volta aqui a parte da nuvem que eu havia falado. Então eles não poderiam ultrapassar o limite para ver a Deus. O que é isso? Você lembra da nuvem que simboliza mistério? Eles não viram nenhuma forma, conforme está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 33 a 32. Não viram nenhuma forma de Deus quando ele desceu. O que é isso aqui? É que a nuvem, o mistério ali, mistério, vou falar os pentecostais, a nuvem ali, talvez tenha despertado curiosidade no coração dos hebreus. Então Deus, já sabendo da intenção deles, manda Moisés descer mais uma vez e avisar o povo para que eles não ultrapassassem. Então, talvez ali os hebreus quisessem subir ao monte para ver alguma forma de Deus, para fazer alguma imagem para adoração. Então, por isso Deus estabelece esse limite também. Então, aqui, uma das lições que esse verso aqui nos deixa é que nós devemos nos contentar com o conhecimento que Deus nos dá. Nós não devemos ultrapassar os limites para conhecer além do que Deus nos já revelou. Estão compreendendo? Nós não devemos ultrapassar os limites para tentar entender ou buscar um conhecimento a mais além do que Deus nos revelou. Porque muitas pessoas em nosso meio, por quererem serem inteligentes, já se desviaram. Pessoas que gostam de querer conhecer os mistérios de Deus, nem conhecer a profundidade de Deus, elas acabam se desviando. Como está lá em Deuteronômio 29, o conhecimento encoberto pertence ao Senhor nosso Deus, mas aquilo que já foi nos revelado pertence a nós e aos nossos filhos para que nós possamos obedecer. Ok? Então, mas isso aqui também não quer dizer que nós não devemos ler a Bíblia. Não. Devemos sempre ler a Bíblia, orar, estudar a palavra do Senhor, para compreender aquilo que já nos foi revelado. Mas aquilo que não foi revelado, isso aí vai ser só na eternidade. Então essa aqui é uma das lições que Deus ele nos deixa. Amém? Então, para concluir, mais 15 minutos, estou brincando. Então, aqui nos versos 7 e 8, Deus quer que nós nos comprometemos com a sua palavra, não somente obedecendo, não somente fazendo um juramento com lábios, mas obedecendo. Como está lá em Isaías, eu acho que 2,13, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Era o caso aqui dos hebreus, mas que Deus nos livre de sermos como eles, jurar e não cumprir com os votos, com os juramentos. Então, obediência à palavra do Senhor. Os versos aqui 9 nos ensina que a nossa fé em Deus
deve ser constante, apesar das circunstâncias. É verdade que a nossa fé pode ser fraca e algumas vezes fortes, mas sempre devemos ter fé, conforme o Salmo já havia falado aqui, 116, verso 10. Eu cria mesmo quando eu estava angustiado, né? Ele fala. E os versos 10 dos versos 10 a 13 fala da consagração, que nós devemos nos preparar antes de ouvir a palavra de Deus. Como também está lá em Tiago 1:21, como nós devemos nos preparar. Ele fala assim, então, deixando de lado todo acúmulo de maldade e impureza, acolham com mansidão a palavra de Deus, que é poderosa para salvá-los. Então é assim que nós devemos também nos preparar para ouvir a palavra de Deus. Também que nós devemos ter reverência, como nós já vemos. E por último, que nós não devemos ficar assim buscando conhecer as partes da Bíblia que Deus não nos revelou. Então que Deus nos abençoe e que Ele também nos guarde. Então vamos curvar nossas cabeças e vamos orar e terminar com o Pai Nosso. Oremos. Senhor Deus, queremos te dar graças porque o Senhor até aqui nos ajudou. Louvado seja o Senhor porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, também por tua palavra, que nós, ó Deus, possamos não somente jurar, louvar a ti apenas com os lábios, mas também com o coração. Amém. E que a nossa vida seja um louvor incessante à tua presença. Que o Senhor nos ajude a sempre crer em ti, mesmo nas dificuldades. Que o Senhor também nos ajude a nos preparar para ouvir a tua palavra, assim como os puritanos. Que o Senhor nos dê o zelo de estar sempre reverentes ao ouvir a tua voz, sabendo que é o Senhor que está falando e não apenas o homem, mas é o Senhor Deus. Que o Senhor seja conosco e que o Senhor nos faça estar contentes com o conhecimento que o Senhor nos deu da tua palavra. Seja conosco, Pai. Que o Senhor abençoe essa família, a nossa irmã Francilene, nosso irmão Moisés, Leonardo, Maria Guadalupe, Isaac, e também seja comigo, ó Deus, e também com Tasnan, que veio hoje, fazendo companhia a nós. Amém. E que o Senhor também possa nos fazer, ó Deus, como Moisés, como mediadores da tua palavra. Levar a tua palavra às pessoas, para que elas, pela pregação do Evangelho, possam ser reconciliadas com o Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos evangelistas em nossa casa, fora de nossa casa, aonde estivermos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o teu reino avance, que almas sejam salvas, o teu nome seja glorificado e que o Senhor nos conforme à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.